Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Muito obrigado pela sua audiência aqui na Just TV, melhor TV pela internet. Nós estamos no Negócios e Carreiras. Eu sou Jorge Niaradi, no ano 3, edição 71 desse programa que os acompanha, oferecendo informações sobre carreira, sobre negócios, enfim, como potencializar a sua vida. Você é empreendedor, você é empresário, você é estudante, está na universidade, quer saber de novas oportunidades. Você também que busca informações no meio jurídico, no meio administrativo, no meio dos negócios, como fazer negócios. E agora, mais do que nunca, nesse ano 3, no Negócios e Carreiras, negócios internacionais. Exatamente isso. Nós abrimos o ano com informações sobre negócios internacionais e vamos continuar nesse ritmo, vamos continuar com essa tendência que vai se consolidar no decorrer desse ano 2011 aqui no Negócios e Carreiras, programa oferecido e patrocinado pelo Gorilla. Tanto que hoje, edição número 71, 17 de janeiro, nós temos um convidado especialíssimo, que é Daniel Mangabeira. Daniel Mangabeira, ele é advogado, ele também tem formação em Relações Internacionais e é gerente de Serviços Legais e Financeiros da Embaixada do Reino Unido aqui no Brasil. Ou seja, um brasileiro que atua nesse ramo, nos negócios, no ramo legal, no ramo da prospecção de oportunidades para empresas do Reino Unido aqui no nosso país. Aqui no nosso país, como todos nós sabemos, que está num momento muito, mas extremamente favorável. Eu não poderia perder a oportunidade nessa vinda de Daniel Mangabeira aqui a São Paulo para termos uma conversa bem franca, uma conversa bem direta, uma conversa buscando as oportunidades de negócios para empresários, empreendedores, você também, até mesmo estudante na faculdade, para buscar essas informações sobre o Reino Unido. Portanto, Daniel Mangabeira, só posso agradecer a sua vinda aqui e lhe passar a palavra para suas primeiras impressões sobre isso que eu acabei de lhe dizer. Vale a pena para o britânico, o inglês, enfim, vão até melhorar isso. Quem é do Reino Unido vir fazer negócios aqui no Brasil? Primeiramente, deixe-me eu agradecer o convite, agradecer o pessoal da Just TV, agradecer toda a equipe técnica e agradecer sobretudo a você pela elogiosa e muitíssimo pertinente introdução. E, bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que a resposta é sim. Eu acho que vale muitíssimo a pena voltar com um pouco mais de atenção esse olhar ao Brasil. O Brasil vive um momento especialíssimo, né, na sua história político-econômica, um momento em que investidores e homens de negócio de todo mundo, né, a gente vai focar nossa conversa no Reino Unido, mas eu diria que o mundo inteiro percebe oportunidades muito sólidas e muito concretas no Brasil. E eu acho que sim, é o momento da gente esclarecer as possibilidades, apontar as oportunidades e tentar fazer com que o Brasil obtenha essa inserção internacional da maneira mais profícua possível. Sem dúvida, Daniel, eu concordo consigo. O público que acompanha Negócios e Carreiras sabe da minha vertente nacionalista, mas com um cunho extremamente positivo, ou seja, não um nacionalismo que queira afastar os estrangeiros, ao contrário, que se aproximar dos estrangeiros, aproveitar aquilo que eles têm de positivo e da mesma maneira, o que nós temos de positivo, o que nós temos de muito bom aqui no Brasil para os estrangeiros. Mas antes mesmo de falar da Inglaterra, do Reino Unido, você vai esclarecer também para o nosso público, afinal de contas, o que compõe, quais países compõem o Reino Unido. Gostaria de saber, Daniel, como foi acontecer na sua vida se tornar gerente de serviços legais e financeiros da Embaixada do Reino Unido. Você é advogado, tem formação em Relações Internacionais e tem mestrado em Direito Econômico Internacional pela Universidade de Sorbonne, Paris 1, na França. Como aconteceu? Qual o seu trajeto, o percurso que você até hoje vem aí batalhando, vem prospectando para alcançar um posto de destaque, e eu me sinto muito feliz por isso.
um brasileiro num posto como esse na Embaixada do Reino Unido? Já que a Just TV propicia a gente esse ambiente um pouco mais informal, de bate-papo, se você me permitir, eu gostaria de fazer um comentário ao seu primeiro comentário, antes de você fazer a pergunta. Eu acho que, de fato, o nacionalismo, eu colocaria essa palavra entre aspas, não deveria impedir a feitura de negócios. Muito pelo contrário, eu acho que no momento que a gente vive, no momento em que há um movimento globalizante consolidado, nenhuma economia funciona e prospera de maneira autárquica. Eu acho que todos os países deveriam voltar com um pouco mais de atenção esse olhar internacional e tentar, de fato, prover as bases de sua economia para que se façam negócios na seara global. Agora, voltando à sua pergunta, né, para a gente manter pelo menos um pouco de organização aqui na entrevista. Eu sou advogado de formação, advogado de carreira. Meu percurso ele foi um pouco nômade desde o início. Eu concluí a minha universidade no Rio Grande do Norte, de onde sou originário, de onde toda a minha família é originária. Concluída a minha graduação, eu imediatamente fui para Paris. Eu fui aceito na Universidade de Paris I, a Panthéon-Sorbonne, e eu fui fazer um mestrado em Direito Internacional Econômico. Eu segui os meus estudos e depois eu retornei ao Brasil. Eu novamente fui trabalhar, enfim, eu vim antes para São Paulo e fui trabalhar no Rio Grande do Norte, onde eu me associei durante um tempo a uma grande banca de advogados e depois eu fui convidado a integrar a equipe política do governo. Eu trabalhei um tempo para o governo do Rio Grande do Norte e depois surgiu na minha vida essa oportunidade de me mudar para Brasília, o que por si só já foi um grande desafio, e de trabalhar na Embaixada Britânica, de trabalhar para o governo britânico. Foi um convite que, de início, eu devo confessar que me deixou um pouco amedrontado, porque, não obstante, eu sempre houvera tido esse interesse por relações internacionais e por movimentos globais, né? Daí esse meu desejo de ir estudar fora, de estudar em Paris durante um tempo. Eu senti que isso seria um ponto de inflexão na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Eu achei que, uma vez devidamente enfrentado esse desafio e com resultado positivo, eu estaria preparado para fazer qualquer outra coisa. Bom, eu fui contratado pela Embaixada Britânica, eu fui contratado pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. Aliás, fazendo um pequeno parênteses aqui para explicar para o nosso internauta, telespectador, que o Reino Unido, muito embora o senso comum possa enganar a gente vez por outra, o Reino Unido não é só a Inglaterra, que isso fique bem claro. Muito importante. O Reino Unido ele é composto do conjunto de países que formam a ilha, e ele é composto de Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. Então, a representação do Reino Unido, a representação britânica no Brasil, ela provê serviços para esse conjunto de países, não somente para a Inglaterra. Muito embora seja a Inglaterra o nosso principal foco de atenção, por ser, claro, uma economia mais pujante, uma economia mais forte, mas enfim, que fique bem claro que trabalhamos também para os gauleses, para os escoceses e para os irlandeses. Pois bem, eu fui contratado pelo Reino Unido para prestar serviço na Embaixada Britânica, inicialmente como assessor econômico. Eu integrei a equipe de economia que prestava subsídios ao embaixador e lá fiquei por 2 anos. E posteriormente fui contratado pelo UKTI, né, que ao pé da letra seria o órgão de promoção de comércio e investimento do Reino Unido, para integrar, na verdade, para capitanear a equipe de serviços financeiros e promover, né, esse tipo de negócio aqui no Brasil. Desculpe se eu estou me alongando um pouco, Jorge, mas eu acho que é importante que eu pontue aqui, que eu defina o que é o UKTI, o que é essa agência de promoção de serviços e dizer como é que é um pouco dessa atuação aqui no Brasil. Exatamente, Daniel. E aproveitando, porque outras agências, outras missões econômicas, agências de fomento aos investidores estrangeiros, por exemplo, da França já esteve aqui, que é o Bifrance,
do Canadá, logo estará aqui também do Canadá, o escritório de negócios do Canadá, ou melhor, de Quebec, estará aqui no Negócios e Carreiras. Enfim, é muito importante você fazer essa distinção para que o nosso telespectador, o nosso internauta, aquele que acompanha Negócios e Carreiras, saiba que o Reino Unido tem projetos sobre investimentos de empresas do Reino Unido aqui no nosso país que, indiscutivelmente, pode aproveitar de expertise de empresários, de empreendedores, de estudantes, de pesquisadores brasileiros. Não é isso? Sim. Eu acho que, primeiramente, cabe aqui fazer uma distinção, né, para que fique bem clara como se dá a atuação do Reino Unido no Brasil. O Reino Unido ele se engaja com o nosso governo brasileiro através do Ministério de Relações Exteriores deles, que se chama Foreign Office. A atuação da embaixada, per se, é uma atuação um pouco mais política. Ela faz essa espécie de engajamento a nível governamental nas 3 esferas de governo. O UKTI é o braço comercial do Foreign Office. O que eu quero dizer com isso? O UKTI é a Agência de Promoção de Investimentos no Brasil. Seria o equivalente, para que o nosso telespectador possa se localizar, o equivalente à nossa Apex aqui no Brasil. Pois bem, o UKTI trabalha dessa maneira. O escopo principal da nossa atividade é fazer com que investidores britânicos, homens de negócio do Reino Unido, eles se voltem para o Brasil e tentem aqui dar sequência aos negócios e aos investimentos que eles já possuem no Reino Unido. No entanto, a nossa atuação ela não se restringe a essa vertente unilateral, Reino Unido-Brasil. Ela também auxilia investidores brasileiros a instalarem-se no Reino Unido, a iniciarem a internacionalização de seus negócios a partir da City Londrina. Então, assim, nós temos uma equipe de investimentos Brasil-Reino Unido e temos essa equipe que é bem maior, é um pouco mais robusta, do Reino Unido para o Brasil. A mim me cabe a equipe de serviços financeiros. Eu quero dizer o que com isso? Serviços financeiros é um rótulo que ele é um pouco amplo para que a gente possa definir em poucas palavras. Dentro desse guarda-chuva insere-se serviços bancários, serviços legais, serviços de infraestrutura com foco em financiamento de projetos e parcerias público-privadas, insere-se mercado de capitais e mais uma vasta gama de atividades. O que nós fazemos aqui é tentar identificar nichos de oportunidades para que investidores do Reino Unido venham para o Brasil. E até o momento nós temos feito isso com, desculpe a falta de modéstia aqui, mas a gente tem feito isso com uma certa competência, porque ano passado, em 2009, quer dizer, ano retrasado, já estamos em 2011, né? Em 2009 o UKTI foi premiado como a melhor agência de promoção de negócios e investimentos do mundo. De todas as outras, o UKTI soube fazer por onde se sobressair. E em todo esse período de atuação do UKTI no Brasil, nos últimos 10 anos, a gente tem que os negócios aqui eles aumentaram dentro de uma proporção estatística de 200%. Espetacular. Então a gente vê que enfim, o caminho que nós estamos trilhando ele tem soubido prover resultados. Então a gente tem caminhado no sentido de tentar estreitar laços cada vez mais sólidos e seguros com o Brasil para que essa relação ela seja cada vez mais profícua. A gente se remonta, aí, se a gente for buscar lá em idos da nossa história, a gente vai ter que o Reino Unido foi sempre um parceiro muito presente, né, na economia e na política do Brasil. Não vou entrar no mérito aí de avaliar se isso foi positivo ou negativo. E muito menos até referências, Daniel, referências históricas, muito no passado, que claro, que não refletem as possibilidades que hoje Brasil e Reino Unido têm hoje e que vão crescer logo, mas num futuro muito próximo. Sim, indiscutivelmente isso. Sim, mas eu acredito que é também importante esse substrato cultural que existe entre os dois países, muito porque a gente viu que em 2007 o Brasil celebrou uma parceria estratégica com a União Europeia, enfim, e essa parceria ela foi solidificada com fundamentos na irmandade sociocultural que tem as duas regiões, né? Não são os dois países, mas são as duas regiões. Então, se a gente fosse remontar a esse passado
que sedimentou os laços culturais entre o Brasil e o Reino Unido, a gente tem daí investimentos que propiciaram a nossa infraestrutura nascente, né? Foi a equipe do Barão de Rothschild que foi quem proveu as finanças para que a gente tivesse o esboço das nossas linhas férreas e, enfim, uma sequência de tratados de amizade e navegação. E, enfim, daí a gente tem um percurso histórico que não se interrompeu até os dias de hoje. Então a gente percebe que o Reino Unido é um parceiro de comércio, de negócios, que pode prover as finanças para o crescimento do Brasil, mas não só isso. É um parceiro que também promove confiança, que inspira confiança em quem do Brasil resolveu fazer negócio com ingleses, com britânicos. Agora, Daniel, como você já sabe disso, nós conversamos, caros internautas, antes, evidentemente, dessa entrevista. Eu disse para Daniel Mangabeira que nós temos aqui a possibilidade do chat, da conversa. E eu vou começar com alguns elogios que você recebeu, Daniel. Não poderiam ser diferentes. Deixa eu só fazer um adendo, que claro. Por favor, telespectadores sejam bonzinhos, tá? Mas são elogios. Ah, tudo bem. São elogios. Denise Lia, de Miami, está nos acompanhando e parabeniza pela entrevista. Também, outro parabéns aqui, enaltecendo a sua juventude, a sua energia, a sua dinamicidade e já ocupar um cargo tão importante como esse. E eu vou aproveitar uma pergunta enviada por Fabiano para buscar um ponto um pouquinho mais fundo nessa trajetória que você acabou de mostrar, acabou de oferecer para o público e também das atividades do seu escritório na Embaixada do Reino Unido. Fabiano pergunta: qual a parte mais difícil do seu trabalho, Daniel? Bom, de início, deixe-me agradecer os elogios, agradecer os comentários, parabenizar o pessoal por alocar parcela do seu tempo e dedicar ao negócio de carreiras, que com certeza é um programa que acrescenta demais a todos os telespectadores. O Fabiano me perguntou sobre a parte difícil do trabalho. Exato. O trabalho de promoção de negócios, ele não é um trabalho fácil, né? Ele não é um trabalho fácil, sobretudo porque ele envolve duas culturas imensamente diferentes. O que a gente encontra aqui normalmente é uma necessidade muito grande de, demonstrar que há oportunidades no Brasil, que essas oportunidades são rentáveis, e dois, que os obstáculos de que todo mundo tem notícia, né, que a sociedade internacional, a sociedade de negócio internacional tem notícias que existem no Brasil, ela pode ser transposta se ela é assessorada da maneira correta. A gente sabe que o Brasil não é o lugar mais fácil do mundo para se fazer negócios. A gente conversava mais cedo, como você bem pontuou, existe um ranking produzido pelo Banco Mundial e o Brasil ele não ocupa uma posição de muito destaque, né? Enfim, há uma série de causas para isso. Enfim, a nossa legislação que entrava um pouco em negócios. E que afeta a competitividade mesmo, sim. A competitividade do mercado brasileiro e esses fatores que causam bloqueio à tal competitividade vem aí. A legislação, como você também sabe tão bem como advogado, a legislação trabalhista, a legislação fiscal, você é responsável pelo serviço legal da Embaixada do Reino Unido, enfim, esses pontos são entraves, concordo. São. Então, eu acho que a parte mais difícil do meu trabalho é tentar traduzir, mas traduzir de uma maneira que não só faça com que o investidor não perca o interesse no Brasil, como potencialize essa vontade que ele tem de vir para o nosso país. Então, traduzir de uma maneira adequada, tentar vender o nosso Estado brasileiro de uma maneira que ele se interesse cada vez mais e que ele decida de uma vez por todas vir para cá e se instalar definitivamente. Exatamente. Daniel, eu vou aproveitar essa sua resposta e juntar duas observações de Virgínia Ribeiro e Margarete que acabaram de enviar. Claro que você é responsável, como você muito bem explicou, responsável por serviços legais e financeiros da Embaixada do Reino Unido aqui no Brasil. Mas a pergunta de Virgínia Ribeiro e de Margarete são bem interessantes porque pode permitir uma avaliação um pouco mais profunda sua sobre a atual realidade brasileira. Afinal de contas, temos uma presidente Dilma. E na esfera internacional, ou mesmo na embaixada, caso você possa responder isso,
Antes, durante o governo Lula, existia algum preconceito ao se fazer negócios com o Brasil? Durante o governo Lula, 8 anos do governo Lula. E agora, a partir de Dilma, posso dizer que vai existir um novo preconceito pelo fato, óbvio, ela ser mulher? Me permita esclarecer antes. Nós falamos aqui de durante o governo Lula. Me desculpem as telespectadoras se eu falo por mim, tá? Eu não posso me arvorar a possibilidade de fazer comentários que reflitam a opinião do governo do Reino Unido ou mesmo da embaixada. Mas a impressão que eu tenho, e não só do Reino Unido, mas da sociedade internacional como um todo, é que o durante o governo Lula propiciou um ambiente bastante favorável para que negócios fossem feitos no Brasil. Por uma série de fatores, né? Eu acho que o carisma do presidente também contou muito. Sim. O fato dele promover também o país lá fora. E a impressão que nós temos, que eu tenho, é que o governo Dilma, enfim, e também é um pouco complicado falar porque o governo ele começa muito recente. Ele é muito recente, né? Então é muito difícil a gente transmitir uma opinião fundamentada, embasada em fatos, né, em aspectos um pouco mais concretos. Mas a impressão geral é muito positiva. A impressão, enfim, que temos aqui na nossa sociedade, que a comunidade internacional como um todo tem, é que, pelo menos nesse início, espera-se um pouco de continuidade num ambiente favorável. É claro, há entraves que devem ser superados. Falamos aqui de barreiras legislativas, há necessidade de reforma, o Brasil precisa consolidar sua infraestrutura, mas o governo Dilma, e por fatores exógenos ao governo, ele lá fora ele transmite muitas possibilidades. Teremos agora no intervalo, daqui a 4 anos, o início no Brasil de grandes eventos esportivos. Exatamente. E isso por si só acarreta uma leva de investimentos muito grande para o Brasil. Então, isso atrai demais. A gente sabe que esses investimentos, para serem feitos, eles têm que ser iniciados agora. E se a gente for ter resultados positivos daqui a 4, daqui a 5 anos, a gente tem que iniciar isso agora. E os investidores internacionais sabem muito bem disso. Então, em que pese o governo, em que pese sendo Dilma ou fosse o caso ser outro governo, eu acredito que o ambiente, ao menos nesse início, ele seria bastante positivo, ele seria bem favorável. E ao se falar de investimentos estrangeiros no Brasil nessa área de esportes, eu tenho certeza que o Reino Unido tem muito a contribuir. Haja vista, a próxima Olimpíada vai ser realizada em Londres, não? Deixe-me dizer que o dia 2 de dezembro ele ficou marcado como uma grande decepção para todos nós que trabalhamos para o governo britânico. Porque dia 2 de dezembro foi o dia da eleição do país que sediaria a Copa em 2016. 2016 ou estou equivocado? 2018. 2018, exato. 2018. E esperávamos todos que o Reino Unido, né, que a Inglaterra fosse escolhida, para que tivéssemos a década dos esportes. Né? Teríamos Copa do Mundo e Olimpíadas sediadas no Brasil. Como aqui no Brasil, exatamente. Exatamente. Teríamos Copa e Olimpíadas no Brasil e Copa e Olimpíadas na Inglaterra. Enfim, ficamos todos decepcionados, infelizmente o escolhido foi outro país, mas temos grandes e concretas possibilidades. Temos agora, em 2012, as Olimpíadas em Londres e temos em 2016 no Brasil. Então, investidores e homens de negócio e representantes dos governos dos dois países já têm tido um contato muito estreito, né, já há algum tempo. Já estão compartilhando experiências e verificando como poderiam oportunidades serem descobertas nos dois países para investidores dos dois países. Eu acredito que o caminho é por aí. Eu acho que esses eventos esportivos eles são um marco, claro, mas todos eles trazem ao seu redor oportunidades que eu tenho certeza não só têm sabido perfeitamente os dois países como aproveitar, como continuarão a fazê-lo nos próximos anos. E Daniel, acho que nós temos que aproveitar também esse finalzinho da entrevista. Não, mas você não está brincando que a entrevista está acabando, não acredito. Infelizmente, nós estamos ainda sujeitos ao Deus do tempo. Infelizmente, mesmo estando na internet. Mas nós temos uma página, um print screen da página do Reino Unido,
do escritório. E você poderia comentar alguma coisa sobre a página, alguma observação de destaque, onde o internauta, a audiência do Negócios e Carreiras pode buscar informações, enfim. Bom, essa página que o internauta tá vendo na sua tela é a página do Ministério das Relações Exteriores, é a página do Foreign Office no Brasil. Então, nessa página, o telespectador, o internauta, ele vai ter a oportunidade de verificar informações que vão desde a atuação política do Reino Unido no Brasil, passando por atividades e serviços consulares, até a atividade econômica e de promoção de negócios, que é especificamente o meu setor de atividade. Então, assim, eu acho que eu resolvi, por bem, escolher essa página e colocar à disposição do telespectador essa página, porque é o veículo através do qual ele vai ter a possibilidade de identificar a maior gama de informações sobre as atuações e as atividades do Reino Unido no Brasil. Nessa página, Daniel, ele encontra uma espécie de newsletter ou é possível ele se cadastrar para receber informações atualizadas? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Enfim, no fim da página, quando você rolar a barrinha lateral, no fim da página tem um campo onde você pode inserir o seu endereço e lá você vai receber periodicamente, eu não sei com que frequência exatamente, mas periodicamente você vai receber uma newsletter com as informações das atividades negociais, de investimento e as atividades políticas do Reino Unido. Como nós estamos aqui em São Paulo, os estúdios do Negócios e Carreiras ficam aqui em São Paulo, é possível o empreendedor, o empresário aqui de São Paulo buscar algum escritório, algum birô da agência aqui em São Paulo mesmo? Sim, a representação do Reino Unido no Brasil, felizmente, ela está bem distribuída no território brasileiro, né? A representação política, em sua essência, a embaixada está localizada em Brasília, mas nós temos escritórios comerciais em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre e em Recife. Aqui em São Paulo funciona a base do escritório de promoção de comércio e investimento. Então, aqui, aquele telespectador, investidor, homem de negócio que está nos assistindo e desejar buscar mais informações e desejar buscar em loco, pode se reportar ao nosso escritório aqui. Posso fazer o merchan aqui, falar o endereço? Não é merchan, isso aqui é utilidade pública, é um serviço público que nós estamos fazendo, permitindo que o empresário, o empreendedor, o investidor, ele tenha contato com a excelência dos negócios no mundo. Vamos lá. Ainda bem que a gente conta com a elegância do Jorge Nairade para colocar as coisas dessa maneira. Que é isso. O escritório fica em Pinheiros, na rua Ferreira de Araújo, número 741. Então lá funciona a nossa base, todos os gerentes de comércio eles estão situados aqui em São Paulo. Então você, investidor, que deseja mais informações no setor de serviços financeiros, que é o meu setor, o serviço de agribusiness ou de óleo e petróleo e gás, serviço enfim, de comida, de bebida, de o que quer que seja, você pode se dirigir ao nosso escritório e certamente teremos informações que serão valiosas para o seu negócio. Ok, Daniel. Daniel, você foi extremamente simpático, muito gentil, ter essa disponibilidade de vir aqui nos nossos estúdios, falar sobre o Reino Unido, esclarecer o que é fazer negócio no Reino Unido. E eu me sinto, reitero isso que eu disse, eu me sinto muito orgulhoso de ter um irmão brasileiro com cargo tão destacado na Embaixada do Reino Unido, como funcionário da Rainha, um funcionário do Reino Unido, e com uma formação muito similar, muito parecida à minha, e que, evidentemente, isso faz com que tenhamos cada vez mais confiança na internacionalização dos negócios que partem aqui do Brasil, porque talentos nós temos e você é um desses talentos. Bom, mais uma vez, eu acho que eu é que tenho que agradecer imensamente não só as elogiosas e talvez imerecidas palavras que você me endereça, mas também o espaço, a oportunidade que você nos legou de falar de uma maneira um pouco menos formal o que faz o Reino Unido, quais são as possibilidades que o Reino Unido traz ao Brasil, aos investidores brasileiros, à sociedade brasileira como um todo, e deixar uma coisa bem clara, que ainda que esse meu trabalho ele seja por essência e por definição um trabalho de suporte e auxílio ao governo britânico, eu acredito que essa minha função ela também serve para promover os interesses do nosso país. Porque, como eu disse no início e reitero aqui, eu acho que o desenvolvimento de qualquer Estado nacional hoje,
ele se faz por meio de uma interação maior, mais estreita, mais sólida e mais fluida entre países. Então, eu acredito que, provendo essa ponte entre o Reino Unido e o Brasil, eu acredito que indiretamente eu estou ajudando a desenvolver o nosso país. E isso me orgulha e me deixa muito feliz. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Muito obrigado pela sua audiência. Eu os aguardo na próxima segunda-feira aqui no Negócios e Carreiras, no mesmo horário, a partir das 20h15 da noite, na melhor TV pela internet, que é a Just TV, com patrocínio do Gorila. Muito obrigado pela sua audiência e tenha uma ótima semana.